programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje vamos falar sobre direito e obras em condomínio. Nossos convidados, Rodrigo Marçaioli, sócio da Marçaioli Advogados Associados, e Alexandre Alonso, engenheiro civil e diretor da Alonso Engenharia. Muito obrigado pela presença. Rodrigo, você acaba de vencer uma ação para um condomínio lá de Praia Grande, né? Queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa ação. Parece que foi sobre a Sabesp, sobre tarifação, sobre algum imposto. É, exatamente isso. Bom, Roberto, primeiro, obrigado novamente por estar aqui presente no Constru Business. Ao engenheiro Alexandre Alonso, um prazer aqui fazer parte da bancada com ele. E, realmente, esse caso aí foi um caso bem pontual e que nós já estudamos. Não é uma tese razoavelmente nova, mas muitos condomínios não têm acesso ou não sabem dela. Na verdade, em rápido resumo, o que significa, Roberto? Significa que a Sabesp, ela nos condomínios em que há um único idômetro, ela cobra por este idômetro a tarifa mínima por todas as unidades. E o que nós discutimos nessa ação é a validade de se cobrar a tarifa mínima por unidade, através de um único idômetro, quando muitas vezes esses apartamentos estão fechados ou não tem nenhum consumo mínimo. Então, o condomínio estaria pagando algo a mais do que efetivamente consome. E é isso que foi estabelecido nessa decisão judicial ainda de primeira instância, que está subindo agora em grau de recurso, mas que já existe precedentes em Brasília. Ou seja, não há possibilidade nos condomínios em que haja um único idômetro que se cobre a tarifa mínima por unidade. Deve ser cobrado efetivamente o que foi consumido. O que chamou mais atenção, além dessa mudança do critério de cobrança, foi o fato de que a juíza sensivelmente percebeu que, por se tratar de tarifa, o condomínio tinha direito a restituir os últimos 10 anos com correção monetária e mais juros a partir da citação. Então, é um montante e um valor que é substancial, principalmente nos condomínios novos, em que nós temos verificados que muitos só têm apenas um hidrômetro. Mas isso é uma parte mais técnica, que eu acho até que quem tem um pouco mais de propriedade para falar seja o engenheiro Alonso. Alonso, como é que foi a tua atuação nesse caso? Você foi o engenheiro, né, responsável pela perícia, algo assim, né? Sim. Bom, primeiramente, muito obrigado, Rosinho, pelo convite mais uma vez. Prazer estar aqui com o Rodrigo também. Bom, nós elaboramos o laudo que comprovou numericamente essa discrepância da cobrança da Sabesp. Porque, na realidade, o que a Sabesp faz? Quanto menos você consome, mais você paga. Então, a curva é totalmente ao contrário do que seria o razoável. Então, quando o imóvel está fechado, é cobrada uma tarifa mínima. Então, ela promove o desperdício, ou seja, se você utilizar água, jogar fora, você vai pagar menos do que você estaria pagando por essa cobrança aí um pouco esquisita. Então, nós conseguimos comprovar, através de laudo e dos números, que isso é uma discrepância, então que deve ser resolvida. E através de uma ação muito bem conduzida pelo escritório do Marçaioli, eles tiveram um êxito nessa ação agora, na primeira vez. Vou fazer uma pergunta mais para a parte técnica, mas, por exemplo, num prédio, lá, 30 apartamentos, os 30 têm medidores individual para cada apartamento, mais o medidor do prédio do condomínio. Aí sim é possível cobrar essa tarifa, ou também é questionável. Se o Rodrigo quiser comentar... Se a cobrança, o rateio foi feito por uma empresa, por uma instituição particular e não da Sabesp, ainda cabe a ação, porque a medição é feita pelo hidrômetro único. O rateio é feito internamente, pelo condomínio.
Isso pode ser feito remotamente, tem softwares que fazem isso aí por passagem, né, por medição. Então, isso se for feito particularmente, ainda cabe ação sim, porque a medição vai ser pelo hidrômetro e vão ser cobradas essas economias. Pode ser apurado nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos por se tratar da tarifa. 10 anos do ajuizamento e durante o curso da ação também, os que se vencerem, é um valor. Assim, a grosso modo, nesse primeiro caso, nós estamos ainda fazendo a liquidação em valores, mas eu não estaria exagerando de 30% a 35% em média de restituição sobre o valor da conta. Essa questão ganha mais relevo ainda, Roberto, se você colocar no momento da pandemia. Imagina a cidade da Baixada Santista que todos os apartamentos fechados, porque não poderiam vir para passar as temporadas, Sabesp cobrando tarifa mínima e o apartamento fechado. Então, realmente, esses prédios de temporada aqui na Baixada têm possivelmente um valor substancial a serem restituídos. Então, fica a dica aí para os nossos telespectadores, né, para procurar, se quiserem, né, de fato, a Marçaioli Advogados, para buscar, para saber, pelo menos, se tem direito a essa cobrança a mais, porque os últimos 10 anos, imagine, um prédio de 150, 120 apartamentos, o valor que isso pode representar no condomínio é um valor muito substancial, né? Isso aí. Ô, Rodrigo, a contribuição previdenciária das construtoras, vamos falar um pouquinho do nosso caso aqui, né? Sofreu muito, né? Uma mudança assim recente. Eu queria saber dessa mudança e o que vem sendo discutido no judiciário sobre esse tema. Tá. Mudança de tributação, é isso? Na verdade é contra a aferição, né? Vocês fazem a obra, no final da obra tem aquela apuração que o INSS faz para verificar se foi recolhido a mais ou a menos e dessa forma aí o condomínio ter a sua instituição, a BITS, etc., regularizado. O grande problema, Roberto, é que eu tenho sido um crítico com relação a uma instrução normativa de 2021 que instituiu o VAL, né? Valor Atualizado Unitário, e afastou o CUB como índice de referência para aferição indireta, né? Que é aquela aferição que você faz para ver quanto foi calculado em relação à obra. Quando ele troca este critério de correção, afastando o CUB, que é o índice que vocês tinham, que guardava as particularidades de cada empreendimento, e usa o VAL? CUB é Custo Unitário Básico da Construção Civil, é o que mede a inflação do setor. Como o INCC é nacional, o CUB pode ser estadual, é estadual. Perfeito. E quando você institui esse VAL, Valor Atualizado Unitário, com uma alíquota de 20% geral, você acaba desconsiderando as particularidades de cada empreendimento, que cada empreendimento tem, o comercial, o misto, o residencial, o tipo se é direcionado a shopping, se não é. Todas essas particularidades, elas, quando tinham o CUB, eram muito mais fácil de você fazer a aferição indireta disso, usando esse índice. Agora, pelo VAL e adotando-se uma alíquota única, você traz tudo à vala comum e deixa de aplicar uma especificidade, você deixa de considerar cada característica desse empreendimento e despreza aquela tabela progressiva que tinha. Então, você hoje cai num valor único. Eu entendo que isso é um prejuízo, é uma afronta que, quando vier a fiscalização para fazer dessa forma, ela vai estar efetuando a fiscalização em cima de presunção. E se você tem elementos que te permitem fazer o cálculo, você não pode presumir. Por exemplo, o livro contábil seria esse caso? Seria as notas fiscais todas, com você apresentando esse livro, eles são obrigados, como é um documento oficial, são obrigados a aceitar. Se debruçar sobre eles para aceitar para valoração e apuração do INSS. E aí, a construtora, para não sofrer nenhum prejuízo, paga e depois, se quiser, entra com uma ação. Se achar que o valor da apuração foi errado, com certeza. Eu ainda acho que, por exemplo, essa instrução normativa ela invade competência. A instrução normativa é uma legislação interna do órgão. Então, em algumas situações, ela não pode se sobrepor à legislação. Como não se pode sobrepor à legislação, ela deveria, então, ter uma ofensa a esse princípio da legalidade. É isso um dos argumentos que, se a construtora vier a ser autuada ou intimada a prestar, lhe permite um direito de defesa amplo. Muito bom. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Olá, estamos no segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre direito e obras em condomínio. Nossos convidados, Rodrigo Marçaioli, sócio da Marçaioli Advogados Associados, e Alexandre Alonso, engenheiro civil e diretor da Alonso Engenharia. Alonso, que outros tipos de demanda a sua empresa atua e quantos anos você já está no mercado? Eu me formei em 84
e estou trabalhando com perícia de engenharia desde 97, quando eu comecei a me formar no Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de São Paulo. Já fiz lá 7 cursos, pós-graduado também em perícias aduaneiras. Já atuo há bastante tempo, graças a Deus. As demandas que tem na área civil são inúmeras, desde vamos descobrir, existe um vazamento numa unidade, nunca se sabe de onde provém o vazamento, se é da coluna do prédio ou se é da unidade superior. A gente pode fazer um laudo, ensaios destrutivos para poder descobrir de onde é a origem desse vazamento. Esse é um exemplo. Nós atuamos como assistentes técnicos em qualquer demanda judicial. Existe uma demanda do condomínio contra a construtora, por exemplo. E todas as partes necessitam de uma assistência técnica de engenharia. Nós vamos elaborar quesitos iniciais, acompanhar o perito judicial nessa demanda. Às vezes, Alonso, até antes de você judicializar, você chama o prédio, chama um perito, a construtora chama o perito, ou ela mesma responde, você consegue, às vezes, um consenso ali, sem precisar judicializar, né? Esse sempre é o melhor caminho, sempre é o melhor caminho. Mas o síndico, ele necessita de um documento, ele necessita de um laudo que comprove que existe algumas anomalias. Nenhuma obra é perfeita, infelizmente, nada é perfeito. E a gente tem, às vezes acontece alguma anomalia, uma patologia que ocorre durante uma construção. Essa é uma das atuações. Nós estamos atuando bastante forte agora em fiscalização de obras. Às vezes, a construtora não chega num bom termo com o condomínio e é judicializado e a construtora é obrigada a fazer algum serviço. E é fundamental que tenha uma fiscalização desses serviços por um perito, por um técnico, porque normalmente o síndico é leigo. Ele não tem condições técnicas nem conhecimento para poder fiscalizar, para saber se o material que está sendo utilizado é o correto, se estão sendo atendidas as normas de segurança ou NBRs. Então, tudo isso entra num arcabouço grande que o síndico não tem condições de acompanhar. E ele é responsável, né? E ele continua sendo responsável. Então, é fundamental que ele lance mão de um técnico, de um perito, para poder fazer a fiscalização desse serviço. Até mesmo de uma obra que... Vamos trocar a fachada, por exemplo, do prédio. Nada judicializado. Existem materiais que são utilizados em fachada, você sabe muito bem, que não pode ser utilizado outro. O cimento colante tem que ser o tipo 3, não pode ser o tipo 2. Infelizmente, eu vejo obras com cimento colante tipo 2 em fachada. Isso não pode. O síndico não tem conhecimento. Junta de dilatação. Tem uma variação térmica aqui enorme em Santos. E que não fazem a junta de dilatação. Mas a norma existe, ela está lá, comprovando que tem que ser a cada 3 metros, na vertical a cada 6 metros. E, infelizmente, algumas obras não são executadas dessa forma. Vistoria de vizinhança é interessantíssimo porque, bom, a gente vai dar garantia. O que é? É obrigatório hoje? É lei isso, Rodrigo? Você lembra? Acho que é bom senso. Se é lei, fazer... Eu acho que não é obrigado a fazer a vistoria? Pode acontecer, vamos fazer escavação de subsolo. Pode acontecer de ter um recalque, normalmente trinca, acontece, né? Porque quando você uma fissura no muro. É que é um pouco técnico, mas quando você faz o muro de arrimo aqui, para você aterrar, ou você faz o submuramento, né? Sim. Para você aterrar atrás, você não consegue aterrar em cima compactar, exatamente. E compactar. Então, às vezes, pode acontecer de trincar um pouquinho o piso do vizinho. E, né? tendo a vistoria de vizinhança mostrando que não existia aquela trinca anteriormente e depois foi causada pela construtora, ou seja, o vizinho está garantido. E, da mesma parte, se já existe uma trinca, a trinca já é pré-existente, não tem como o vizinho alegar que aquilo foi causado pela obra. Então, é uma garantia para as duas partes. Isso mesmo, até mesmo para condomínio, em obra e tal, né? Rodrigo, eu queria que você explicasse um pouquinho a situação da omissão da redução do ICMS no serviço de transmissão e distribuição de energia. Agora, mais uma. Agora eu estou falando em CPFL, né? Já lembrei aqui. E como as prejudicadas podem recorrer? Falamos da Sabesp, agora vamos falar da Eletropaulo, ou aqui da... Neste caso, CPF. Roberto, não é uma demanda contra a CPFL, é contra a Fazenda do Estado de São Paulo, porque é o ICMS da energia elétrica, a famosa TUSD e TUST, né? Que é a tarifa de uso e do sistema de distribuição de energia elétrica, a tarifa de uso do sistema de transmissão de energia elétrica, são as duas, né? Uma é de uso, outra é de distribuição. E ela significa o seguinte, hoje, você na sua conta, você certeza absoluta, você pega a sua conta de luz, você vai lá ver
ICMS, valor da energia, etc. E você vai ver 2 campos, TUSD e TUST lançados, são 2 tarifas. Que a CPFL, por determinação da Fazenda do Estado, inclui na sua base de cálculo. Tá? Só que, para o ICMS, você tem que ter circulação de mercadorias. E, quando há deslocamento de uma mercadoria, não estou falando de energia, de uma mercadoria de um estabelecimento para outro, do mesma titularidade, você não incide ICMS. Então, na energia que você está incidindo na sua casa, você vai cobrar uma tarifa de uso e distribuição de algo que, na verdade, no fato ali não acontece, não há essa tarifa, não há essa distribuição e uso, porque o fornecimento de energia elétrica já o contempla. Você inserir essas 2 tarifas na base de cálculo do ICMS é considerado ilegal. E essa ilegalidade é que se discute muito hoje no judiciário. Elegerão alguns 3 processos para que o STJ julgue e pacifique a questão de uma vez só. Tá? Já há parecer da Procuradoria-Geral da República, que vai atuar no caso, favorável aos contribuintes. Já há precedentes das 2 turmas do STJ favorável aos contribuintes. Em São Paulo já era massiva a jurisprudência favorável ao contribuinte, que permitia, então, que das contas de luzes, da base de cálculo do ICMS, fosse excluído o TUSD e o TUST. Tá? Aí você me pergunta, o que é isso? Por ser uma questão tributária, você tem direito a restituir últimos 5 anos. É uma média, dependendo da conta, de 18% a 25% da sua conta vai cair. Nossa. Sem a incidência dessa tarifa na base de cálculo. Tem a restituição também dos últimos 5 anos, exatamente. É importante. E por isso essa movimentação, esse lobby forte das fazendas do Estado, porque o impacto é em todo o Estado, né? Porque o ICMS é o imposto estadual. De maneira geral, eu já sei que Rio, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rondônia, todos têm essa taxa, com um nome de TUSD ou TUST ou semelhante, mas é cobrado da mesma forma a tarifa. E essa tarifa, então, não entraria na base de cálculo do ICMS. No Estado. Mais uma demanda por síndico, se você quiser procurar. Essa não é só síndico, né? Escritório. Até sua casa. Pega a sua conta, pega a conta aqui do Santa Cecília, você vai ver que tem lá a previsão dessas 2 tarifas lá descritas, que não deveriam ser cobradas. Normalmente, como funciona? Você vai contratar um escritório de advocacia só para a gente ir para o intervalo? Quando as ações de repetição de débito são muito sedimentadas, eles costumam cobrar um custo mínimo para o ajuizamento e o êxito, porque é o que ele está vislumbrando, já sabendo essa possibilidade. O único documento que é importante instruir muitas vezes é um laudo de apuração de valores, porque muitas vezes o juiz pede, quanto você está pedindo de restituição? Aí você tem que informar. Esse é um custo que talvez você tenha extra ao advogado. Do juiz, né? O perito do juiz, talvez. O perito do juiz será só na frente, quando for liquidar para expedir o precatório, se houver necessidade. Porque quando é cálculo aritmético fácil, o próprio juiz já homologa e já resolve a questão. E o importante de se entrar é porque, no momento que você entrar, você trava a prescrição, 5 anos para trás. Por exemplo, as primeiras ações não são em 2013 e 2014. Estão suspensas? Estão. Mas de 2013 e 2014 menos 5 é 2007. Nossa. Agora, quem entrar agora em 2022, até 2017 para cá. Entendi. Então, você interrompe essa prescrição, te dá um conforto maior na restituição futura. Tá ótimo. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre direito e obras em condomínio. Nossos convidados, Rodrigo Marçaioli, sócio da Marçaioli Advogados Associados, e Alexandre Alonso, engenheiro civil, diretor da Alonso Engenharia. Alonso, vistoria predial, a Lei 441/2001, está aqui de Santos, da cidade de Santos. Como deve ser feita essa vistoria e o que precisa ser analisado nessa vistoria? Bom, essa vistoria ela surgiu porque estavam caindo as marquises aqui na cidade e a prefeitura elaborou essa lei passando a responsabilidade de fiscalização das obras daqui de Santos para o síndico. Então, o síndico é responsável pela manutenção dos edifícios. E na vistoria a gente verifica totalmente o prédio, eu falo sempre, desde a tampa da caixa d'água até o subsolo, vistoriando e analisando todas as partes comuns do condomínio, suas instalações, seus equipamentos, SPDA, Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica, estrutura elétrica, hidráulica, tudo isso é vistoriado. E eu até brincava que nós trabalhamos como se a gente fosse o médico do prédio.
A gente vai conversar com o prédio, vai verificar o que ele já sofreu de operação, onde é que está doendo, qual é o problema que ele está sofrendo. E a gente verifica e depois, no final, a gente emite um laudo, que entregamos esse laudo para o síndico, onde o síndico vai ter, então, o seu manual de manutenção. Porque nesse laudo ele diz o que é mais urgente, o que pode ser feito daqui a 30, 60 dias e o que pode ser feito quando ele quiser, que é uma questão meramente estética. Agora, as questões funcionais, estruturais, equipamentos que não estão funcionando, você vai para o crítico. De quanto tempo depende? Espero que tem 30 anos. Depende né? da idade, mas mais ou menos, no geral, de 5 em 5 anos. Mas prédios mais antigos, de 3 em 3 anos, mais altos também. Então, essa sazonalidade é mais ou menos essa de 5 anos na média. E às vezes você faz pequenas obras, pequenas intervenções, ao invés de fazer enormes, tem que quebrar tudo. Exatamente. Você pegar o problema no começo, às vezes... Exatamente. Quando é no Você começo, quando você identifica a anomalia logo de cara, um vício, alguma coisa que está acontecendo, você já tem como diminuir o custo para poder resolver esse problema. Isso mesmo. Rodrigo, fala um pouquinho de pandemia aqui. Ela trouxe uma série de mudanças nas relações das partes, né? Como isso vai acabar impactando o direito? Tem muita coisa que mudou em função da pandemia, coisas que você é obrigado a colocar em contrato, porque a pandemia, teoricamente, ela acabou. Por exemplo, na China, ainda tem uma série de cidades com pandemia, né? Roberto, é difícil a gente fazer um resumo, mas eu posso te falar que impactou em praticamente todas as áreas do direito, porque uma pandemia nunca o mundo tinha enfrentado, então ele trouxe uma nova realidade. A gente pode falar em pandemia nas relações condominiais, no dia a dia de convivência das pessoas, as pessoas aprenderem a se tolerar mais ou não se tolerar, a necessidade de imposição muitas vezes de penalidades pelos síndicos. Há uma necessidade de regramento dos contratos na parte de construção ou não por atrasos, isso significa esse atraso ele é um atraso justificado por conta da pandemia. Há uma necessidade, principalmente nas questões de planos de saúde e de seguros de vida, porque pandemia nos contratos de seguros nem eram muito ressaltados, agora todos os contratos vêm destacados. Sim. Situações pandêmicas, o mercado segurador teve que se reinventar e se preparar para essa nova realidade, porque os tribunais interpretavam muitas vezes em favor do consumidor, determinando a cobertura dos sinistros que aconteciam. Você tem esse desdobramento da pandemia no aspecto tributário, que tinha que ter uma tolerância dos órgãos arrecadadores, município, Estado e União, porque a atividade econômica estava prejudicada. Então, são situações que foram se criando... Home office, né, que é um caso específico. Totalmente nas relações trabalhistas. Né? Exatamente. Home office, que é um problema... É uma nova realidade. Quem paga a conta de luz, quem não paga... Exatamente isso. Pode ser repassado, o ticket de alimentação tem que ser aumentado, porque o indivíduo está consumindo mais em casa. Então, são particularidades, são situações que vão acontecendo, vão aflorescendo no dia a dia, que o judiciário vai acabar regrando. Mas o que é mais importante é que tentar desafogar o judiciário, essas questões tentarem ser resolvidas em bom termo, né? Lógico, o judiciário estará sempre lá para dirimir as dúvidas, para interpretar corretamente, para tentar dar um norte nas relações, para apaziguar essas relações. Mas se você conseguir de antemão, usando até o gancho que o Alonso falou, de maneira preventiva, como você faz no laudo também, tentando nos contratos, trazendo uma situação justa, de justeza para todos, seria muito melhor. Mas não há como se negar que a pandemia foi um divisor de águas nos relacionamentos, no aspecto do direito, sem sombra de dúvida, em todas as áreas. Muito bom. Chegamos ao final do nosso programa com algumas perguntas ainda, mas o Alonso volta aí numa outra oportunidade. Quero muito agradecer a você, Rodrigo, ao Alonso pela presença. Quero agradecer a audiência dos nossos telespectadores e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Ingeplus Construtora e Incorporadora.